Eu tenho interesse em aprender o fusing, mas não tenho condições de ter um forno de fusão. O que eu posso fazer? Eu sei muito bem que talvez o que esteja te impedindo de aprender de fato a vidrofusão é o investimento no forno de fusão. Porque quando a gente para e faz uma leve pesquisa, uma pesquisa rápida sobre os valores de um forno de fusão, muitas pessoas tendem a se assustar um pouco. Mas aqui nesse vídeo eu vou te dar uma opção bem interessante que talvez seja importante para você que quer começar e não tem condições de investir em um forno de fusão. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós abordamos temas relacionados ao universo do fusing. Eu sou Evandro Damasceno e olha só essa dica aqui. A dica que eu vou te dar aqui, para quem já acompanha o canal, já deve estar ciente do que eu vou falar aqui, principalmente por causa do desenho que eu coloquei aqui atrás. O desenho está meio torto, mas é só a fins didáticos. Se você, de fato, quer aprender a vidrofusão e não tem condições de adquirir um forno de fusão, saiba que você não está sozinho. Você não é a única pessoa. Porque eu também, por muito tempo, eu quis comprar um forno de fusão e não tinha condições. Mesmo já sabendo mexer com a técnica, mesmo já tendo ciência de como funcionava a técnica, mesmo já ministrando cursos de fusing, eu ainda não tinha o meu próprio forno de fusão. Porém, um belo de um dia eu tive condições de comprar, não o forno de fusão, mas antes de chegar nele, eu comprei uma mufla. E o que é uma mufla? Mufla é basicamente um pequeno forno de fusão que funciona em conjunto com o micro-ondas, o seu micro-ondas de casa. Olha só, essa daqui é a mufla. No caso aqui eu estou mostrando só a tampa. Eu tenho a tampa e a base. Então a mufla é basicamente isso daqui. Eu tenho a tampa, que é essa parte aqui, que é essa que eu estou segurando, e a base, que é onde você coloca a peça quando você vai fazer uma fusão. E sim, ela consegue chegar numa temperatura onde você consegue facilmente fazer uma fusão do vidro. Por quê? Porque dentro aqui da tampa tem uma pequena camada aqui que a gente chama de camada de aquecimento, ou seja, essa partezinha aqui mais escura. É essa camada aqui que converte as ondas emitidas para o seu micro-ondas em calor bruto para qualquer peça que esteja aqui dentro. No caso do vidro, já é o suficiente para você poder criar suas próprias peças. E no caso da mufla, caso você não tenha condições ainda de ter um forno de fusão e mesmo assim ainda queira iniciar na técnica de vidrofusão, no caso da mufla, você tem aqui duas vantagens. Duas vantagens que, na minha opinião, é as mais interessantes de se considerar. A primeira vantagem é o custo, ou seja, o valor que se paga numa mufla. Nesse caso, os valores, eu não vou citar aqui valores, mas os valores que você paga na mufla, se comparado a um forno de fusão, ela chega a ser 10 vezes menos. Você paga 10 vezes mais barato numa mufla do que pagaria em um forno de fusão. E a outra vantagem é o retorno. Vamos supor aqui que você é uma pessoa que está querendo iniciar na técnica da vidrofusão, mas o que te desanima é o fato de você não ter condições de comprar um forno de fusão. Isso é comum com você, foi comum comigo, é comum com muitas pessoas. Muitos alunos meus também tinham essa dificuldade. Porém, questão ao retorno, você tendo um pequeno valor onde você consiga comprar uma mufla, você consegue criar já no mesmo dia pequenas peças mais focadas. Nesse caso aqui eu vou te dar um exemplo de um mercado onde eu particularmente tenho bastante retorno, que é o mercado de bijuterias. Não somente bijuterias, mas acessórios. Nesse caso aqui, olha só, tenho esse acessório aqui, que ele é bem simples de se fazer. Como você pode ver, é simplesmente uma argolinha de vidro, onde na argolinha eu coloquei aqui algo para me usar como base para colar. Nesse caso aqui, um fio de couro. Então tem aqui a argolinha que eu fiz na mufla e um fiozinho de couro. Ah, Evan, mas como isso dá retorno? Porque, olha só, visualmente falando, essa pecinha aqui é bem simples de se fazer. Tão simples que você consegue, além de argola, você também consegue, com a mesma técnica, fazer anel. Tudo isso
utilizando a mufa. Mas no caso do retorno é porque eu, Evandro, costumo vender um colar desse aqui, onde só tem uma argolinha e uma base para colar, por um valor entre 70 e 120 reais. Entre 70 e 120 reais. Basicamente, eu peguei uma garrafa, cortei aqui, trabalhei ela de forma que ficasse dessa forma aqui, levei para a mufa, dei o acabamento, gastei cerca de, aqui é fio de couro, cerca de 45 centavos, eu acho que nem isso, num fio de couro, e tive esse retorno aqui. Vou chutar aqui no mais baixo. No caso do anel, é o mesmo processo, que diferente do colar, eu somente cortei o vidro redondo e dei os acabamentos laterais. Esse anel também consigo um retorno entre 70 e 90 reais. Isso dependendo muito do tipo de peça que você vai estar criando. Mas por que essa diferença toda aqui? No caso, olha só, esse anel aqui, ele tem uma pequena peculiaridade. Vou mostrar aqui para vocês qual que é. Primeiro eu tenho que dar uma carregada aqui no fotolume e aí vocês vão ver. Vou apagar aqui as luzes para vocês verem como que é interessante essa peculiaridade que eu quero mostrar para vocês. Para muitas pessoas eu sei que isso pode ser meio que extravagante, mas não deixa de ser um detalhe bem interessante. Por quê? Na luz ambiente ele não emite nada, porém, quando se apagam as luzes, desde que ele receba uma certa carga no fotolume, ele brilha. Então, focando na área de acessórios, você tende a ter um retorno muito bom, simplesmente utilizando a sua mufa e o seu micro-ondas. Com isso, você pode sim juntar com o tempo um pouco de recurso, e aí com esse recurso, você adquirir um forno de fusão. Aqui eu mostrei duas peças bem simples de se fazer, mas caso você queira brincar um pouco mais, você pode utilizar a sua criatividade e fazer peças como essa aqui, por exemplo. É uma peça bem interessante, um pouco espalhafatosa, dependendo de como você vai utilizar essa peça, mas no caso, se eu for utilizar aqui para um pingente de colar, vamos supor que eu vou criar um pingente nesse tamanho aqui. Muitas pessoas gostam desse tipo de peça mais diferentes, que fogem do padrão. Não é muito meu caso, eu gosto mais de peças mais padronizadas. Mas tem muita gente que gosta muito desse tipo de peça diferentona. E nos eventos que a gente participava, quando a gente ia com o intuito de vender as nossas peças, essas peças assim mais diferentes, onde o pessoal não encontrava em qualquer lugar, eram as que vendiam mais e mais rápido. A gente chegava a vender peças parecidas com essas, só que um pouco mais detalhadas, por mais de 200 reais. Tudo isso tendo a possibilidade de também ser criada utilizando a mufa. Porque como você viu aqui, você não necessariamente precisa ter um forno de fusão para você começar. Você pode primeiro adquirir a mufa e aí com o tempo você juntar recursos e comprar o seu próprio forno de fusão. E era esse aqui o terceiro ponto que eu ia colocar, que seria opcional. Juntar os recursos, porque supondo aqui que um forno de fusão custa, em média, 5 mil reais, se eu vendo uma peça como essa daqui, que é criada na mufa, por 100 reais, eu preciso vender somente 50 dessas peças aqui para mim juntar o recurso e comprar um forno de fusão. Dessa forma, eu tenho certeza que adquirindo a mufa, focando no mercado que te dá bastante retorno, que no caso aqui, no meu caso, é o de acessórios, você rapidamente pode lucrar, pode ter o retorno a ponto de você conseguir, com esse retorno, comprar o seu próprio forno de fusão. Você usa um como catapulta para poder conseguir o outro. Se você chegou até aqui esse vídeo e gostou desse conteúdo, deixe seu like aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Isso vai ajudar bastante a gente. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!